Saudações cordiais em Cristo Jesus. Hoje é o dia 14 de março de 2025. Bem, hoje, através deste áudio, eu quero relatar sobre algumas mudanças que vêm acontecendo já há 25, 30 anos. Eu me chamo Flávio Santana da Silva e a minha vida começou a mudar. Eu comecei a dar uma guinada muito grande na minha vida nos idos de 1985, 1986, quando eu ali comecei a ler obras de filosofia de Khalil Gibran e comecei a me aprofundar na espiritualidade. Sendo um católico apostólico romano, eu observava que a religião dos meus pais, cujo qual eu fui impulsionado a abraçar, sendo ainda muito novo, sem possibilidades de questionamentos, a religião dos nossos pais é uma religião cujo qual eles nos ensinam a também seguir. Só que aquela religião, ela não atendia às minhas necessidades espirituais, porque como uma planta que se planta no vaso, eu comecei a esbojar as raízes e aquela terra já não era mais suficiente para atender às necessidades que a minha alma exprimia, que a minha alma clamava. E então eu comecei a leitura nesses idos de 1985. Eu comecei a frequentar a Biblioteca Perpétua Marques, na minha cidade, ali na rua Cidade Nova, perto do Instituto Municipal de Ensino, e ali as minhas aulas eram ali de forma particular, quando eu chegava geralmente pela parte da manhã e saía pela parte do anoitecer, e foi isso por alguns 4, 3 anos da minha vida, com leituras de alta profundidade na espiritualidade, nas ciências ocultas, em várias religiões. Até ali eu não sabia que existia teologia e eu era muito novo, então eu comecei a questionar sobre as coisas do mundo e eu comecei a prescrustar as questões da ciência, a questão dos planetas, a questão do bioma, do habitat, e eu comecei a prescrustar também sobre história, sobre física, sobre química, e buscar respostas, e eu entrei em um parafuso, um termo usado na aviação aérea, quando o avião ele perde o seu ponto de equilíbrio, que é a rabeta, a hélice de fundo, e ele começa a rodar em torno dele mesmo, em parafusos. E eu entrei em parafuso, porque eu queria respostas para tantas outras coisas que eu via, como injustiças sociais, mundo político, social, antropológico, histórico, filosófico, científico, religioso, político. Eu queria respostas e eu entrava 8 horas da manhã na biblioteca e saía às 6, 7 horas da tarde, da noite, quando mudava o turno. Ali eu saía rapidamente, merendava. Isso perdurou por longos 2, 3, 4 anos da minha vida. E eu comecei a buscar respostas sobre a reforma protestante, sobre a fé, sobre a vida espiritual. Quando chegou nos idos de 1990 para 1991, eu me converti ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo através de uma instituição oriunda da reforma protestante. Mas aquilo ainda não estava suficiente para mim. Eu comecei a pesquisar, sendo já ali um batista, e comecei a me aprofundar a ponto que também aquelas estruturas já não alimentavam o afã, a minha alma tinha mais sede de Deus. Então eu queria algo mais profundo, algo mais profuso, algo mais enraizado. Então eu fui migrando para as religiões de matrizes pentecostais. E eu comecei a pesquisar toda a historicidade, a história das instituições denominacionais históricas, e eu queria me situar, me equilibrar naquele novo ambiente onde eu estava vivendo. E eu comecei a pesquisar, mas pesquisar mesmo, de forma muito profunda, nada superficial. Até ali eu não conhecia a teologia, eu nunca gostei da teologia. Teo é Deus, logia, estudo de Deus. Deus ele não se estuda, ele se vive, ele se pratica.
E eu me aproximava muito mais do agnoteo, né, do agnosticismo, ou seja, do gnosticismo, que é o conhecimento de Deus. E eu comecei a procurar cada dia mais, tatear a cada dia mais, me dedicar a Deus. Tive muitas decepções, muitas decepções. Eu tive muitos desencontros na própria instituição que eu ali frequentava, porque eu já era uma pessoa pensante, não era uma pessoa maleável dentro de uma órbita de massa de manobra. E eu comecei então a frequentar todos os guetos, favelas, prostíbulos para levar essa palavra, esta mensagem que tinha invadido a minha alma e saciado a sede do meu coração. Tive muitas decepções com as estruturas denominacionais, administrativas, e comecei já de forma muito cedo, muito precoce, a ser um homem em todos os aspectos da mentalidade, da sapiência humana, da inteligência, da sofia. E eu comecei a ver muitos erros, eu comecei então a entender a reforma protestante, quem foi, as influências de Erasmo de Roterdã no seu livro Ensaio à Loucura, as questões das influências das guerras, os ambientes políticos contemporâneos da época, as pressões de toda aquela reforma de traduções da Bíblia. E eu comecei a ver aqui também no Brasil as influências dos movimentos denominado cristãos, denominado evangélico, movimento do discipulado, década de 80, avivamentos, grupos, a evolução da musicalidade, quem foi os primeiros cantores a gravar um long play na década de 60, década de 50, como Feliciano Amaral, logo após Luiz de Carvalho, toda aquela sequência de uma guerra da religião católica apostólica romana contra as instituições da reforma protestantes aqui no Brasil, eram acusados de proselitistas, e todos aqueles católicos colocavam na porta de sua casa um lembrete: somos católico apostólico romano, não aceitamos proselitismo. E eram recebidos a pedras, a latas com fezes, mijo, urina. Grande era a perseguição nesse país a esse grupo que era oriundo da reforma protestante, em particular os pentecostais, por serem mais intensos e serem mais fundamentalistas. Eu, no meio de tudo isso, pesquisando e aprendendo, eu fui vendo a evolução da musicalidade, como foi chegando as gravadoras, qual eram as gravadoras, e foram chegando os empresários, e foram chegando já na década de 80, as festividades, as influências das teologias da prosperidade, vindo ali dos Estados Unidos, as interpretatividades do pentecostalismo, do avivamento da Rio Azusa, onde o grande historiador e teólogo Paul Freston fala com muita particularidade, Paul Tillich, Richard Niebuhr e vários outros grandes estudiosos das escrituras, intitulado como teólogo. Eles falam com muita particularidade sobre as influências, e eu tive acesso na década de 90, nos idos de 1990, 91, um livro do missiólogo Paulo Sipieski, que fez uma leitura da entrada do evangelho protestantismo aqui no Brasil, nos idos de 1910, em Pernambuco, através das invasões holandesas, das congregações que vieram fazer os primeiros cultos, ainda que foram celebrados em inglês. E eu então mergulhava em toda essa historicidade, eu queria falar com propriedade, eu queria entender de tudo aquilo. As traduções da Bíblia, os mapas geográficos, as influências judaicas, quem foi Paulo, e aí eu fui entrando nas cavernas de estudos. Eu me lembro muito de Paulo ali em Damasco, tentando reaver todo o seu conhecimento ali quando ele foi para o deserto de Damasco, e passou um grande tempo nas cavernas, com pergaminhos ali, estudando, pesquisando.
E eu fui estudando quem era Paulo, quem era Pedro, quem foi Jesus, como é essa questão, Abraão, como tudo começou, o esqueleto, a estrutura, né, dessa engenharia que se vai eclodir na nova aliança, né, quem foram os profetas, quem foram os períodos do cativeiro. Eu queria realmente me aperfeiçoar cada dia mais, ter entendimento realmente com muita particularidade. Eu não queria ter um entendimento voltado a uma interpretatividade de uma determinada instituição denominacional. Eu não queria ter uma mente, uma cabeça formatada por uma Assembleia de Deus, que representa a primeira instituição pentecostal do Brasil. Eu não queria ter uma teologia, uma visão pentecostal, um entendimento ideológico de uma igreja histórica como presbiterianas e batistas. Eu queria realmente ter uma visão ligada ao Senhor Jesus. Eu queria ter a minha mente renovada pelo Espírito Santo de Deus e eu tinha que filtrar tudo isso. Eu tinha que ter acesso a todos os livros que eu pudesse ler e fazer cruzamento de informações como um pesquisador autodidata, onde não ficaria limitado à grade curricular de uma determinada universidade, de um determinado padrão de homens. Então eu fui lendo tudo e lendo todos que eu podia, até atingir uma consciência de separar e de ler tudo, como disse o apóstolo Paulo, e reter o bem, aquilo que o Espírito Santo peneirava, selecionava e me fazia ser um homem preparado para as respostas de quem quisesse perguntar, da medicina, da história, da geografia, não voltada apenas para um conhecimento empírico, técnico, mas para uma vida de total coinonia com Deus, conhecendo os meandros desta espiritualidade. E eu fui estudando sobre grandes pregadores como Neemias Marien, que foi um dos primeiros homens que impulsionou a minha vida espiritual, quando ele, no LP que chegou em minhas mãos, quando ele foi levado a um dos maiores programas de televisão na década de 60, 70, que era o programa de JJ Silvestre, O Céu é o Limite, onde apareceu aquele homem e conseguiu conquistar todo o Brasil, tamanha sabedoria que o Espírito de Deus lhe deu, quando faziam-se as perguntas, e ali, através daquele programa, ele veio ser conhecido nacionalmente e lançou um disco com esse mesmo título e com as fotos dele se apresentando no programa. Logo depois, Neemias Marien se apostatou da fé cristã e emergiu e mergulhou no espiritismo de Allan Kardec, em uma nova espiritualidade ocultista, uma modernidade. E a partir daquela frustração eu comecei a entender como isso iria tomar um corpo muito grande. Logo após também o reverendo Caio Fábio, ele veio se entregando a todo tipo de interpretatividade que iria assim apoiar a seu novo posicionamento de vida. E eu fui pesquisando sobre grandes outros homens, como grandes pregadores como Bernard Johnson, como Levi Petrus, como grandes outros historiadores do Evangelho, Emílio Conde, e tendo acesso a livros raros vindo da Suíça, da Associação Bíblica de Genebra, e eu fui tendo acesso a muitas coisas, a muitos livros proibidos, livros de alguns ocultistas, e fui lendo também livros apócrifos, e fui lendo livros de ateístas, livros ocultos, livros de cabala, de magia negra, e fui fazendo cruzamentos de informações, linha do pensamento, círculo do pensamento, Rosa Cruz, maçonaria, e pesquisando sobre as heresias, sobre as influências, os pontos culminantes. Isso era estudos exaustivos, eu tinha cadernos e cadernos e cadernos que eu escrevia a próprio punho, todos os estudos e todas as matérias e todos os pontos e tópicos que eu ia pesquisando. Isso foi geralmente em um período de 30 anos da minha vida. Eu ainda continuo estudando, porque o apóstolo Paulo disse que aquele que diz que sabe tudo ainda não sabe o quanto deveria saber. Eu fui pesquisando sobre a modernização, sobre a chegada da nova era, sobre as profecias,
Porque a Igreja Católica tentou sujar o nome de Nostradamus, porque Nostradamus anunciou a falência da grande Babilônia do catolicismo. Edgar Cayce, eu fui prescrustrando sobre o ocultismo nazista. Eu poderia ficar aqui 3, 4, 5 horas de relógio falando sobre pesquisas e estudos, sobre continentes perdidos, civilizações antediluvianas. Eu poderia passar muito tempo, mas esse áudio ficaria comprido. Por que eu estou lhe falando isso? Porque o que eu vou lhe dizer aqui agora, eu estou falando com conhecimento de causa e propriedade. Não é algo de alguém, de um dolo, de um nécio. Não é alguém que está falando em nome de uma religião. Eu venho falar aqui como autodidata, como uma pessoa que sabe o que está falando, que não é um pedaço de papel de 25 centímetros por 15, 16 quadrados, colado em uma parede que vai vaticinar ou autenticar o meu conhecimento. Não, não, eu estou falando como autodidata, como alguém que mergulhou profundamente na vida humana, na vida desse homem tripartido, de uma pessoa que procurou pesquisar para poder estar apto para lhe falar das mudanças que vieram sobre a vida de muitas pessoas desse evangelho que estão vivendo hoje. As influências começou na musicalidade, com a chegada do neopentecostalismo, Robert McAllister, através dos programas de rádio, através das músicas. As coisas vieram como uma neblina, como uma sombra, sem nenhum intuito de maldade, foram evoluindo. Já naquela época eu detectava que isso ia virar uma desgraça muito grande no futuro. Era apenas a ponta de um iceberg, era apenas a primeira gota de água de uma grande tempestade. As pessoas antigamente elas iam para a igreja, para o local de reunião, elas só tinham um objetivo. Elas queriam glorificar a Deus, exaltar a Deus. Elas iam para o local de reunião que começava às 19h30, geralmente chegava-se às 18h30, às 19 horas, e os irmãos oravam e buscavam a presença de Deus. Logo após vinham cânticos e hinos espirituais. Alguns irmãos ali, por ordem do Espírito Santo, recebiam uma oportunidade, e logo após vinha a mensagem final, e todos os irmãos iam para casa esperando a próxima reunião, onde pudesse não só se encontrar com os irmãos para praticar a koinonia, a comunhão e o amor, e suportar uns aos outros, mas também para exaltar, glorificar e serem instruídos pelo o pregador, pelo ancião da congregação. Esse sempre foi o objetivo da pessoa que tinha um encontro real com Cristo. Ela não tinha ambições, ela não queria conquistar casas, carros, fazendas, elas não buscavam a Deus para serem ricas ou completarem suas vontades, seus desejos, suas luxúrias. O apóstolo Tiago já ensinava dizendo: pede não recebe porque pede mal, pede para alimentar os desejos esdrúxulos, os desejos que são contra Deus. Lá diante dessa mesma epístola de Tiago, a sua carta universal, ele diz o seguinte, que aquele que se constituía amigo do mundo era inimigo de Deus. Isso sempre ficou muito bem claro, que todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o próprio Senhor, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Então a igreja, ela estava com um machado na raiz, ela sempre foi radical naquilo que diz respeito a amar, a temer a Deus. Havia muitas doutrinas humanas desde aquela época, e eu não quero aqui ainda falar sobre esse assunto nesse vídeo, neste áudio. Então, aí eu fui acompanhando as mudanças, eu ia alertando, olha, essa FM, as rádios evangélicas sempre foram ondas moduladas, OM, ondas médias, e agora chegou o neopentecostalismo, e aí tem essas músicas que são versões americanizadas, músicas românticas que tiravam a melodia, tiravam a letra e colocavam uma letra com conectações de letras cristãs, com segundos sentidos, com mensagens subliminares, e aproveitava o sucesso da melodia de uma música americana e colocava ali uma letra. E eram versões, eram cópias. Ainda alguns hinos antigos americanos eram também dessa forma. E eu já notava, eu já assinava, já acendia o sinal vermelho de que aquilo com o tempo iria evoluir para um problema que iria abrir a mente, ia abrir a nossa... ia abrir a nossa forma de ler as coisas, de observar as coisas, ia
abrir o nosso crivo para receber todo tipo de heresia, porque o inimigo ele vem descortinando, ele vem desfloreando, ele vem com um pouquinho de fermento e vai levedando e apodrecendo toda a massa através da fermentação, da multiplicação de bactérias. Uma bactéria destrói tudo ao seu redor. E aí veio as inovações, veio o farenose, cair no poder de Deus, veio hipnose, tudo que existe aí hoje. E eu comecei a observar aquilo. Os irmãos iam para uma reunião, todo dia era festa. Não precisava dizer hoje é o culto de libertação. Não havia nomenclaturas. Não precisava dizer hoje é culto de doutrina. Hoje é culto de cura. Hoje é culto das crianças. Até mesmo porque essa divisão psicológica que iniciou nos Estados Unidos, né, criança, adolescente, adulto, e terceira idade, dividiu os homens nessa nomenclatura e logo depois isso foi influenciando também as instituições evangélicas, que tem como regra de fé a Bíblia, e cada um interpretava ao seu bel prazer conforme a instituição. Um falava de uma forma, outro de outra, conforme suas interpretações teológicas. E aí começou a ter culto de criança, culto de jovem, Bíblia de adulto, Bíblia de doutor, foi entrando toda uma mercadologia, todo um mercado, todo um capitalismo. E aí foram se entrando camisas com o nome de Jesus, né? Havia se não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, e às vezes essas camisas caíam na mão de ladrões, prostitutos, que quando eram presos pela polícia, estava ali escrito, eu amo Jesus, e aí tudo começou a ser muito competitivo, né? Essa igreja neopentecostal, encabeçada pela Igreja Universal, logo depois outras divisões como a Internacional da Graça, e aí por aí surgiu milhares e centenas de instituições com essa visão, que abraçou no Brasil a entrada dos livros de Kenneth Hanger, que falava sobre curas, livros heréticos, livros malignos, encabeçado logo após como um livro Bom Dia Espírito Santo, de Benny Hinn, e foi abrindo o crivo, foi abrindo a mente do homem para receber toda forma de revelações malignas, de obra de engano, de cães devoradores, de falsos obreiros, e foram entrando e sendo introduzido, isso foi aos poucos, na musicalidade, na cultura, e a ascensão desse evangelho competitivo de Edir Macedo, porque cada alma que se chegava ia se aumentando a renda de dar o que o povo quer, está doente porque pegou AIDS, porque traiu a esposa no adultério, recebeu a sua devida paga, mas aqui nós curamos, faliu porque não pagava aos funcionários, era ladrão, subornava, mas aqui na minha instituição eu vou orar no culto da prosperidade e você vai ser restituído. Isso não estava preocupado com o pecado, com o arrependimento, com a salvação. Essas instituições foram então tomando a frente, o mundo político foi abraçando essa instituição, via o gado, via a massa de manobra manipulável, e foi ofertando dinheiro, e foram fazendo alianças políticas, e esses ministérios, essa igreja passou a ser vista pelo Estado, que deveria ser laico, com outros olhos, né, como um curral de votos, com porteira fechada, e foi injetando dinheiro, e foi tendo lavagem de dinheiro, e foram tantas e tantas coisas. Eu via tudo isso, e eu ia tentando abrir os olhos, e eu comecei a ser massacrado pela religião, a ser taxado de fundamentalista, de tantas outras coisas. Ali eu estava com meus 19, 20 anos de idade. Hoje eu tenho 51 anos de idade, tenho quase 30 anos de ministério pastoral, né? E são quase 33, 34 anos servindo ao Senhor, e eu pude ver, eu estou vendo, eu estou acompanhando a linha da evolução das profecias bíblicas, da geopolítica, da história e de tantas outras coisas que vêm assolando esse mundo apostático da religião nomenclaturada evangélica, que tem como regra de fé a Bíblia. Eu estou bem, eu estou convicto do que eu prego. Deus, nos idos de 1989, me deu a responsabilidade de pregar o evangelho no final dos tempos. Eu vim todos esses anos falando verdades que foram rechaçadas pela religião evangélica.
que me massacraram, que me excomungaram, que não me deram acesso, porque eu nunca trabalhei a serviço da instituição evangélica. Eu nunca trabalhei, eu paguei um preço caro, muito caro. Tive muitas oportunidades, muitas propostas de ter um ministério de sucesso, de ser, pelo meu conhecimento, poderia ser um manipulador dentro da psicanálise, da psicologia, da revelação, entre aspas, daqueles que desejam ter as suas mentes, o seu ego massageado com lisonjas e bajulações. Eu paguei noites negras, fome, sede, solidão, abandono, para tentar sustentar aquilo que Deus colocou em meu coração. Talvez ainda o que eu prego não encontre guarida em muitas vidas. Muitos estão me procurando, não sabem onde eu estou mais, mas lembram das mensagens que todos esses anos eu preguei com total responsabilidade, fazendo e tentando e fazendo com que as pessoas tenham mais comunhão diretamente a Deus, o Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Ele é o único que pode mediar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero encerrar esse áudio aqui dizendo que eu continuo pregando o evangelho do final. Eu não estou preocupado se as pessoas vão compreender, vão bater palma, vão vir me procurar, apertar minha mão e dizer: você esteve certo todo o tempo. Eu não compreendia, eu não estava à altura daquilo que você ministrava. Eu estou tentando lutar cada dia mais para perseverar até o fim, manter minha alma pura, porque o amor de muitos esfriarão. Eu vou para o local de reunião para ter comunhão com os irmãos, ensinar a palavra, aprender a palavra, louvar a Deus, cair na graça do Senhor. Não fazer de Deus um gênio da lâmpada mágica que está lá pronto e apto para dar tudo o que eu quero e responder todas as minhas perguntas, não. Eu peço a Deus misericórdia da minha vida, para que Ele continue me iluminando, me dando graça, para que eu sustente aquilo que eu comecei a ministrar desde os meus 18 anos de idade. Eu oro pela sua vida que está ouvindo esse áudio. Eu peço que você possa compartilhar, para que pessoas entendam que esse evangelho que as pessoas estão vivendo é um evangelho maligno, é um evangelho do erro. Empresários, show gospel, marcha para Jesus e tantas outras coisas que foram invadindo, falsos pastores, falsos obreiros, e muitas pessoas enganadas porque no fundo elas não querem a verdade. Elas querem um brilho de plumas e paetês e purpurinas. A verdade, ela vai matar, vai destruir você, mas Jesus vai ser glorificado, porque a sua glória Ele não dá a outrem. Todo o evangelho trabalha para nos matar. Quando Paulo disse: fazei morrer o vosso viver carnal. Os que são de Cristo crucificarão as suas carnes com as suas paixões. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele precisa viver em mim, eu preciso desaparecer. Se a semente cai na terra e não morre, fica ela só. Total renúncia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mantenha a sua alma limpa. Seja santo. Continue se santificando. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Esse é o momento final. É o momento agora de continuar congregando. Enquanto algumas pessoas tentam buscar a justificação dentro da sua própria vida. Eles vivem uma vida errada e tentam justificar. Mas a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela foi escrita errada, foi escrita pelo homem. E elas continuam vivendo no pecado. Elas continuam justificando. Mas o pastor, mais fulano, mais cicrano, matou, roubou, estrupou. Todos buscam uma justificativa para manter a sua zona de conforto, manter o seu ego, manter a sua vida do jeito que está. Elas não querem mudanças, elas não querem olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. São um movimento desigrejados, não existe desigrejados. Desigrejado é que não é mais igreja. A igreja somos nós, corpo de Cristo, igreja sem mancha, sem mácula e sem rugas. Tudo que está vindo vem forte, vem para destruir. Eles estão aí numa falsa promessa do arrebatamento. A falsa promessa do arrebatamento. Isso é uma mentira de 150 anos. Nenhuma igreja do Senhor Jesus, em nenhum tempo, de nenhuma geração acreditou nesse engodo. Isso é uma coisa muito complicada que vai trazer uma decepção muito grande quando as pessoas começarem a ver
cristãos sendo mortos, queimados, por não aceitar o sistema da besta, por não adorarem a imagem da besta e por não adorarem e não quererem comprar, serão fora da lei, perseguidos por drones, caçados. Isso já é uma outra história, que nem todos estão preparados para ouvir isso, amigo. Uma grande mentira está aí do falso arrebatamento de UFOs, de OVNIs que são demônios, são anjos caídos, períodos antediluvianos. É muita coisa, é muita mentira, é muita coisa. Não acredite em livros apócrifos. Fica conquistar na palavra de Deus o suficiente que salvou, irmãos. Desde as epístolas paulinas, Paulo fala, cuidado com as fábulas judaicas. Esse negócio de Lilith, de mulher, de Adão, de não sei o que, para de ficar tentando negar a soberania e a existência de Deus. A palavra diz que nele crê não será confundido. Para de ficar pesquisando sobre pirâmides. Pirâmides são de períodos antediluvianos, civilizações antes do dilúvio. Existem muitas coisas que Deus não quis revelar, filho. As coisas que Deus revelou são para os homens. Aqui não foi revelado, ele guardou para a sua soberania e poder. Quando o nosso corpo for transformado, nós seremos como ele é, e veremos ele como ele é. Então todas as coisas tomará conhecimento, entendimento na perfeição, coisas que não tem como você, na mente humana, compreender, porque são coisas que Deus sabe quais são os nossos limites. Quantos atingiram a loucura por tentar prescrustrar os mistérios e os arcanos de Deus? Se eu convido você para vir aqui em minha casa, olha, meu querido, e você é convidado a entrar na sala, você não vai entrar nos meus aposentos, no meu quarto, pode ter uma peças íntimas, pode ter alguma coisa ali, você não vai ser evasivo, vai entrar na cozinha, abrir a geladeira. Ora, entre até onde Jesus permitiu você entrar. Dobra teu joelho, vai até o Santo dos Santos, porque o céu se rasgou de alto a baixo, e temos total ousadia, porque ele nos abriu um novo e vivo caminho. Agora eu quero saber como era querubim, serafim, o que não foi revelado, se tem 4 pernas, se tem 5 cabeças. Em que isso vai incutir nossa salvação? Você está entristecendo o coração de Deus, você está duvidando do poder e da soberania de Deus. Deus não é Janete Claire, não é Benedito Rui Barbosa, isso aqui não é uma novelinha, meu amigo. Isso aqui não é conto de Walt Disney nem de Monteiro Lobato. Toma prumo da tua vida e teme ao Senhor. Põe a tua boca no pó e glorifica a Deus e vive a vida em Cristo, porque se teu olho é treva, todo o teu corpo será tenebroso. Quão grande trevas há em ti. Se teus olhos forem maus, seu coração sendo mau, só vai ter coisas maus. Não duvida de Deus. Procura pesquisar e ver a evolução das coisas. Chegamos até aqui com congressinho, com festinhas, com marchinha para Jesus, com dom de coreografia, de pecinha teatral. Tudo isso foi evoluindo para esse momento do que você está vendo aí agora e que vai eclodir no ecumenismo de toda esta cristandade que vai abraçar o anticristo, que vai beijar a mão do anticristo. Mas Deus tem um povo todo seu, zeloso, especial, propriedade particular, um povo de boas obras. Uma igreja sem mancha, sem mácula e sem rugas. Timóteo, meu filho, eu digo para você, não fique com a mente perturbada com essas pessoas que vêm com fábulas judaicas e tantas outras coisas. Fica tranquilo, porque Deus, Timóteo, conhece os que são dele. Aparta-te da iniquidade. Este é o selo de Deus. Aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome de Cristo. Outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Quem viver verá o selo da redenção, o Espírito Santo, uma vida de santidade, uma vida de comunhão na presença de Deus. Pense nisso, meu irmão, e põe a tua boca no pó, porque ainda há esperança.